Olá, sou eu aqui de novo. Não sei você, mas quando o assunto é um pouco complexo, eu gostaria até que a pessoa desenhasse para que eu pudesse entender melhor. Sabe aquela coisa do entender o que é que eu desenho? Pois bem, falando de política, eu resolvi explicar um pouquinho, compartilhar um pouco do meu conhecimento com desenhos. Mas meus desenhos são ruins. E eu já peço desculpa pela minha letra também, pessoal. Mas nós vamos falar aqui explicando política com desenho ruim. A política brasileira definitivamente não é para amadores. E para que você entenda muitas coisas do que estão acontecendo agora, eu vou precisar voltar um pouquinho no tempo e falar para você de um período Lula-FHC. Nós passamos muito tempo achando que Lula e FHC eram opositores e que essa oposição era saudável e ela ia produzir democracia. O que nós não sabíamos é que Lula não era oposto a FHC e era Lula mais FHC com desejo de poder. E assim que nós fomos enganados. O PSDB do FHC e o PT do Lula sempre agiram em conjunto. O FHC, inclusive, aprovou uma lei de reeleição que favoreceu ele estando no mandato, ou seja, ele mesmo ampliou o tempo que ele poderia ficar como presidente da República, ficando 8 anos e propiciando também que os seus sucessores ficassem 8 anos, ou seja, 2 mandatos. Nessas sucessivas trocas de poder entre esquerda e esquerda, que viria FHC, Lula e depois Serra? Não, Serra não. Assiste lá o Teatro das Tesouras do Brasil Paralelo que você vai entender. Veio a Dilma. Isso mesmo, Lula quebrou o acordo com o FHC, criando um bloco de 16 anos, se não fosse o impeachment da Dilma, teriam sido 16 anos de PT no governo. Isso fez com que o FHC e o PSDB se tornassem oposição ao governo Dilma. Oposição entre aspas. Mas essa quebra de acordo entre Lula e FHC, ela estava prevista no Foro de São Paulo, porque o PSDB gosta de grana, mas o PT gosta, além de grana, gosta de controlar você. Ele gosta mesmo é de poder. E o desejo dos caras é fazer uma esquerda em toda a América Latina. Isso mesmo, uma esquerda em toda a América Latina, aos modelos do comunismo e do socialismo. Em cima dessa plataforma Lula e Dilma, eles queriam controlar tudo. Isso mesmo, tudo. E você deve ter ficado sabendo, e com certeza se você é brasileiro, você ouviu muito falar a respeito de como eles fizeram para aprovar todas as leis que o Palácio do Planalto fizesse, o escândalo conhecido como Mensalão. E o Mensalão é só uma pontinha do iceberg do que nós vamos conversar aqui. Presta atenção. O artigo 1º da Constituição diz que todo poder emana do povo. Então, todas as instituições que cuidam do país e que fazem com que ele avance, progrida, cuide das pessoas, eles estão sujeitos aos desígnios e aos desejos do povo. E no Brasil nós temos 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas nós podemos sim dizer que nós temos um 4º poder, não só no Brasil como no mundo, que também é o poder da mídia. Isso mesmo, esses 4 poderes é que mantêm o país andando. Já as Forças Armadas são um poder à parte e eles, além de defender o país de ataques estrangeiros, eles também observam as relações entre os poderes instituídos dentro da nação. Nesse vídeo eu sempre vou ficar te lembrando que o desejo dos caras que estiveram à frente do poder era controlar tudo: o executivo, o legislativo, o judiciário, as mídias, e não conseguiram controlar as Forças Armadas. Pois é. Esse foi um erro, dito até por um dirigente do PT, que eles erraram em não controlar as Forças Armadas, como fizeram na Venezuela e em outros países. Em cima dessa plataforma de controle, parece que eles seguem uma cartilha, que em todos os países eles fazem basicamente as mesmas coisas. Eles desarmam, eles aparelham com seus funcionários, eles educam segundo os seus princípios socialistas comunistas, eles alimentam as pessoas através de programas sociais que as escravizam, eles trazem programações, grandes eventos para que as pessoas fiquem anestesiadas, e eles também dividem a população para que a população fique brigando entre si e assim eles consigam exercer o controle. É bem uma receita de bolo que esses países têm feito, que tem produzido tanta miséria com esse intuito de fazer uma esquerda na Latinoamérica, bem aos modelos da Internacional Socialista, de tornar o mundo inteiro um lugar do socialismo. Esses caras estudaram cada uma das forças da sociedade e estabeleceram um plano de dominação muito bem estabelecido. Nós vamos falar agora a respeito do poder executivo, que é aquele composto pelos prefeitos, governadores e presidente da República, os caras que têm por obrigação
de ofício, entregar para nós, a sociedade, todas as obras, enfim, todas as coisas que você vê, elas estão relacionadas no poder público ao poder executivo. Mas tem uma questão aí no poder executivo, como é que ele se mantém? Quem mantém ele é você. Você paga impostos, os impostos vão para o poder executivo, que teria que entregar para você todas as coisas, segurança, educação, cultura e tudo isso. Porque afinal de contas, o Estado não produz nada. O Estado vive do dinheiro dos seus impostos, que saem do seu trabalho. Então é você quem produz. E pensando assim, o Estado com certeza deveria ter uma maior noção que ele trabalha para você, que você é quem paga ele, você é quem remunera o Estado. Prefeitos, governadores e o próprio presidente da República, todos esses caras precisam saber quem de verdade é o chefe deles, quem é que paga a conta. E quem paga a conta somos nós, o povo. Nós, o povo, é quem com nossos impostos mantemos essa máquina inteira rodando. Então nada mais justo de que os serviços do Estado retornem a nós. O executivo, ele precisa saber, de uma vez por todas, quem é que manda e para quem ele tem que prestar contas. Assim, o Poder Legislativo fica o tempo inteiro fiscalizado pelo Poder Legislativo, e também pelo Poder Judiciário, que ambos eles dizem quanto de dinheiro que vai desses impostos e a forma com que ele é gasto. Então, através da criação de leis para aplicação de orçamento, eles acabam fazendo com que o Poder Executivo ande dentro de determinados parâmetros, o Legislativo cria leis, o Executivo faz com que essas leis sejam aplicadas em relação à administração pública. Então, quando você olha o Poder Executivo, de verdade, ele tem uma falsa sensação de poder, porque ele não manda nada. Quem manda é a soma dos três poderes para que isso seja entregue para a sociedade. O executivo é tipo aquele gerente que tem a falsa impressão, que você, quando entra na loja, você tem a sensação que ele é o dono, mas depois você fica até meio assustado quando descobre que o dono é outra pessoa. Pois bem, prefeitos são assim. Porque quem pauta toda a situação são os três poderes juntos, mas no final do dia, quem manda de verdade somos nós, o povo, que colocamos todo esse pessoal lá. E é preciso que em todo tempo nós não somente lembremos disso, mas que também difundamos isso aos nossos filhos e às novas gerações como cultura. Nós vamos falar agora do Poder Legislativo, provavelmente o mais complicado de todos para entender, mas eu vou tentar simplificar muito aqui e com a ajuda dos meus desenhos ruins. Nós temos câmaras de vereadores, nós temos a Câmara Federal, nós temos as Assembleias Legislativas e temos o Senado, e lá cheios de caras que tem que ficar o tempo inteiro olhando para nós, o povo, porque eles são nossos representantes e eles precisam defender os nossos interesses. Os interesses de quem? De nós, do povo. Esses deputados, vereadores, senadores, eles deveriam defender os interesses do povo. Mas tem uma outra galera que tem interesses também e consegue se relacionar com esses grupos políticos. São as oligarquias, os cartéis, os conglomerados e as máfias, que são extremamente interessados no quanto de dinheiro que o país pode produzir para eles. E quando eu falo povo, eu falo do trabalhador ao empresário. Eu falo daqueles que geram emprego e daqueles que acordam cedo para trabalhar nos seus empregos. Toda a população. Nós somos a força motriz do país. Desde você que tem um pequeno negócio, a você que tem uma grande empresa, é você quem gera as riquezas dessa nação. E esses conglomerados, esses grandes grupos, estão muito de olho nisso. E eles têm muito dinheiro, porque eles sabem que no final do dia é a população quem faz a alegria desses grandes grupos. E não tem problema algum nisso, desde que essa relação seja lícita. O problema é que nem sempre é assim. Normalmente a força do dinheiro faz com que os presidentes das casas comecem a negociar leis que não são tão favoráveis ao povo e são favoráveis a outros interesses, que podem ser de conglomerados ou de grupos políticos. E através da liderança esse dinheiro acaba chegando na mão de todo mundo. E esse foi o modelo do escândalo do mensalão, onde o governo federal aprovava tudo o que queria através do pagamento e da distribuição de emenda para deputados, para que eles nunca fossem barrados em nenhuma lei dos seus interesses. Mas isso aí não é uma prática nova no Brasil. O mensalão foi a questão que foi descoberta, porque no Brasil a gente sabe que muitas vezes leis não faziam o menor sentido para a população, mas faziam total sentido para os conglomerados. O problema é que essas leis afetam direto a vida da população, e elas afetam o seu bolso, a forma com que você trabalha, até mesmo a forma com que você vive. Mas a ausência de pressão popular e o capital
vindo desses grupos, desses conglomerados políticos ou particulares, faz com que a força do voto nas câmaras federais defina muita coisa em cima do dinheiro. Eu espero que meus desenhos não tenham te atrapalhado muito até aqui. Eu estou tentando trazer essa linguagem da política e das questões de governo para o mais simples possível. Eu espero que meus desenhos aí não estejam te atrapalhando e nem a minha letra. Mas vamos falar agora do Poder Judiciário. Imagine um prédio, uma pilha muito grande de gaiolas de pombos sem fundo. É assim que eu imagino o Poder Judiciário, né? Onde o pombo da gaiola de cima vai fazendo sujeira na cabeça do de baixo e esse de baixo vai fazendo sujeira em cima da cabeça do outro e no final do dia essa turma toda faz sujeira em cima de mim e de você. É assim que eu imagino o Poder Judiciário hoje em dia e eu vou te explicar também o porquê, né? A finalidade do Poder Judiciário era simplesmente fazer cumprir as leis, né? Observar o que está escrito nos códigos e na Constituição e fazer cumprir, né? Mas eles dizem que eles também precisam interpretar as leis. E ultimamente eles têm até criado as leis, né? Então eu concordo com a questão de fazer cumprir, porque ela é o certo. Agora, interpretar leis que estão escritas em português, eu já não concordo tanto. E quanto ao judiciário criar novas leis através de jurisprudência, eu sou totalmente contra. Jurisprudência é assim, está escrito uma coisa, o juiz acha que é outra, e a partir do momento o que aquele juiz decidiu é o que faz valer. E no final do dia é a Constituição, que seria a lei máxima do país, quem está sendo desrespeitada. Porque esses juízes resolveram interpretar ela de um jeito diferente. Lembra que eu falei que quem manda é o povo? Pois é, nós que colocamos os constituintes lá para fazer a Constituição. Então o Poder Judiciário ele deveria único e exclusivamente respeitar as leis e a Constituição que os nossos representantes escreveram, e não inventar moda em cima disso. Atualmente, a gaiola do topo se chama Supremo Tribunal Federal, que eu concordo que tem que haver uma última instância, uma instância de Suprema Corte, mas esse nome Supremo ele já me incomoda muito, e parece que os atuais ministros eles realmente encarnaram essa questão de serem os imperadores do Brasil, aqueles que mandam de verdade. Mas vamos lá, falar um pouquinho deles. Eles estão para interpretar casos omissos à Constituição, alguma coisa que o Constituinte esqueceu de escrever, né? Eles estão para dar um equilíbrio de forças entre aqueles que as minorias que não estão tão protegidas pela Constituição, né? E eles estão para fazer a defesa da Constituição e não para criar em cima dela. Atualmente nós temos um método legislativo criativo que tem causado muitos problemas e ele é interesse de um grupo chamado Foro de São Paulo, de que você bagunce o modelo jurídico de um país para que você possa, através das jurisprudências e dos juízes que você posicionou, você também conseguir governar. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre essa turma do Supremo Tribunal Federal e o que eles fazem e o que eles deveriam fazer. Mas antes você precisa perceber a composição desse tribunal. Ele é composto por 11 ministros, né? E esses 11 ministros são escolhidos pelo presidente da República. O Lewandowski, a Carmen Lúcia e o Toffoli foram escolhidos pelo Lula durante os 8 anos de mandato dele. Já o presidente Luiz Fux, a Rosa Weber, o Barroso e o Fachin foram escolhidos pela Dilma durante os mandatos dela. Aqui nós tínhamos o Marco Aurélio de Mello, primo do Fernando Collor de Mello, escolhido por ele, e o Gilmar Mendes, escolhido pela FHC. A vaga do Marco Aurélio de Mello agora está vaga, né? E o Cássio Nunes, escolhido pelo Bolsonaro. O Michel Temer ele também pôde escolher um ministro para ele, né? Ele colocou um ministro após a morte do ministro Teori Zavascki, que tinha sido indicado pelo PT num acidente após se tornar relator da Operação Lava Jato. Mas quem seria esse ministro do Temer? Eu não estou lembrando o nome dele agora, mas ele tem se mostrado o ministro mais autoritário e mais corajoso, e ele foi indicado por um presidente da República que ficou pouco tempo no governo, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o Michel Temer. Se você investigar, o Michel Temer, ele foi... como eu não lembro o nome do ministro, eu vou chamar ele de Ovo, tá? O Michel Temer, ele responde muita coisa, né, relacionado ao Porto de Santos, né? Agora imagina, faz um exercício de imaginação comigo, nada que seja real, tudo bem? Mas vamos supor que o Porto de Santos
ele tivesse uma relação com algum político, enfim, e esse algum político ele tivesse assim uma relação que ele pudesse fazer entrar e ele ganhasse dinheiro com diversas situações que ocorrem no Porto de Santos. Afinal de contas, você não acha mesmo que o crime organizado vive de contrabando de avião, né? Então, armas, drogas e contrabandos, eles entram sim pelas vias portuárias mais do que qualquer outra coisa. Os traficantes não arriscam tanto em estradas nem em aviões, quanto eles enchem containers. Então, as vias portuárias é sabido que elas são os maiores escoadouros aí de ilícitos para qualquer país, né? E para isso, para a gestão disso, você precisa do que nós chamamos aqui de organizado, né? De um ambiente organizado para fazer com que toda essa situação estranha, né, aos lícitos do país, armas, drogas e contrabandos, elas entrem. Então você tem, né, um pessoal organizado para fazer o crime, ou seria o crime organizado. E aqui nesse meu exercício de suposições, lembre sempre que são suposições, né? Nós também pensamos que a prostituição, o tráfico humano e as drogas são negócios desse pessoal, mas eles também vendem proteção e influência, né? Então, talvez a coragem desse indicado por esse presidente tenha muito a ver com essa relação desse pessoal todo, né? Porque acaba se tornando estranho de que o Ovo ele tenha sido advogado de uma cooperativa com 123 processos que supostamente, sob investigação, tem uma relação com esse pessoal organizado, né? Eu creio que uma pessoa que tem relação com esse pessoal realmente pode ser uma pessoa muito, muito corajosa, porque nós sabemos que a segurança dele não está relacionada ao poder institucional, e sim a esse pessoal que atira de R-15 nos morros. Mas aí nós temos um problema, porque o governo Bolsonaro ele aumentou em muito a fiscalização nos portos, e ele aumentou em muito as apreensões de armas, drogas e contrabando, fazendo com que esse pessoal que eu chamei aqui de organizado tenha sérios prejuízos e se torne não somente um inimigo ideológico desse pessoal, mas que também seja um inimigo financeiro dos negócios. Olha, é uma conta até simples de você fazer. O governo Bolsonaro ele apreende mais arma, droga e contrabando, o pessoal organizado lucra menos. Esse pessoal organizado tem uma íntima relação com a esquerda brasileira. A esquerda brasileira construiu um relacionamento com esses caras e o Foro de São Paulo ele apoia o narcossocialismo. Isso aí é papo para um outro vídeo, mas dá uma estudadinha que é fácil de entender. Então, esse pessoal de esquerda, através do organizado, ataca o Bolsonaro, né? E não tem só a ver com ideologia, tem a ver também com a coisa do lucro. E com essa grana que eles têm, eles podem atacar o governo Bolsonaro de várias formas. Forjar pesquisas, fraudar eleições, matar, prender, calar. E principalmente tudo isso porque eles possuem o apoio da mídia, o quarto poder, ao qual nós vamos falar agora. Então o que faz que esse poder invisível tenha tanta influência sobre nós? Por que a mídia, vendo tudo isso, ela fica calada ou muitas vezes ela se posiciona de um lado que não favorece o povo? O George Orwell definiu muito bem numa frase sua a respeito das lógicas de consumo. Na frase ele diz que nós, o povo, ou seja, as massas, somos quem mantém a marca. Então a massa mantém a marca mantém a mídia e a mídia controla a massa. Isso mesmo. Esse dinheiro que sai do povo, esse dinheiro que é gerado por nós e que vai para as marcas, é quem mantém toda a estrutura de mídia. E toda a estrutura de mídia, ela exerce um controle cultural sobre a população. Interessante aqui, que os meus desenhos eles conseguem ser ruins ou muito ruins. Mas voltando para o nosso assunto, a mídia controla a massa mantém a marca mantém a mídia. Então, na verdade, você nem imagina que o poder todo ele parte de você. Mas como você não presta atenção nisso, você permite com que a mídia te controle e induza você e os teus esforços financeiros e culturais para o lugar em que ela quer.
né? E nesse fluxo, ao invés de você ser aquele que controla toda a cadeia produtiva e a cadeia de consumo, você é aquele que é dominado por ela no efeito manada. Reinaldo, mas o que isso tem a ver com a questão de política que a gente estava falando agora, com o Foro de São Paulo? Imagine você que você queira dominar uma população e executar um plano de poder. Qual seria o jeito para fazer isso? Esses grandes conglomerados de comunicação, eles normalmente possuem um dono, né? E dentro desses grupos, você tem um dono que gosta muito, muito, muito de dinheiro. Mas você também tem diretores que gostam bastante de dinheiro e embaixo deles você tem toda uma classe artística, atores, repórteres, toda essa galera que gosta, sim, também de viver muito bem. Então, nesse plano de dominação, você pode atingir todo o pensamento de uma sociedade através da cultura, através daqueles que expressam as manifestações culturais e que, repetidamente, eles falam nos veículos de comunicação o que deve ser e o que não deve ser feito. Mas para que esses caras pensem igual você, também é preciso que você controle a educação, né? Para que esses repórteres, esses atores, esses artistas, eles já saiam de uma estrutura de educação vermelha, de uma estrutura de educação que endemoniza o modelo social capitalista, e ele entenda que o modelo ideal de governo é o comunismo socialismo. Citando mais uma frase do George Orwell disse que quem controla o presente controla o passado, e quem controla o passado controla o futuro. Ou seja, a história que você conta nos bancos da escola, eles vão transformar a cabeça daqueles que transformam a cultura na sociedade. Pois bem, esses caras vão para dentro da tua televisão e eles vão falar para você aquilo que você deve ou não deve fazer. E você, sem perceber, juntamente com seus filhos, vai estar sendo conduzido por um programa ditado por todo um plano de esquerda estabelecido lá atrás, em 1990, onde pessoas e partidos de esquerda comunista e socialista se reuniram para tornar a América Latina um lugar que atendesse à ideologia deles do comunismo, né? O comunismo, deixa eu também te explicar um pouquinho disso. O comunismo é tipo um reino onde a turma do partido, eles vivem muito bem com o dinheiro do povo e quem discorda morre. É simples assim, né? Então, concluindo aqui, o nosso plano é de que nem ovo e nenhum outro ovo inventado por nenhum presidente da República, ele resista à pressão popular. Ele resista à força do povo, porque a nossa Constituição ela está feita para ser respeitada, né? E no dia 7 de setembro é bom que o ovo e os outros, né, jabutis que foram colocados em cima da árvore, eles percebam que tem uma frigideira chamada povo e que o povo sabe muito bem como fritar o ovo. Dia 7 de setembro, a gente se vê lá.